Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6, versículos 3 e 4. Hoje o tema da mensagem, o tema do ensinamento seria uma série de mensagens. Que tipo de cristianismo estamos vivendo? Então hoje nós vamos discorrer esse assunto a respeito do cristianismo e peço a ajuda dos irmãos que prestem atenção e se dediquem em procurar os versículos também, para que seja proveitoso, para todos nós e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Quantos encontraram, digam amém. Mateus capítulo 6, versículo 3 e 4 diz assim: Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda e o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Podemos aceitar, meus irmãos. Que tipo de cristianismo estamos vivendo hoje? Hoje nós vamos tratar sobre algumas características do cristianismo que tem sido pregado hoje em dia e vamos comparar com o verdadeiro cristianismo. Como o cristianismo deve ser pregado de fato e vivido. Amém, igreja? Amém. Então, é importante analisar o que significa a palavra cristianismo. Muitos aqui podem não saber o que é cristianismo. Muitos se dizem crentes, assembleiano, batizado, mas não sabem o significado da palavra cristianismo. Então, cristianismo é uma religião monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, tais como são apresentados no Novo Testamento. A fé cristã acredita essencialmente em Jesus como Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor. Eu achei interessante aqui que vale ressaltar para nós sobre o monoteísmo dentro do cristianismo. Quando a Bíblia foi escrita naquele tempo, vamos pegar só o Novo Testamento. O apóstolo Paulo enfrentou muitas dificuldades ao pregar na Grécia e em Roma pelo fato da religião dele ser politeísta. Monoteísta significa que nós cremos em um único Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, que está centrado na pessoa de Jesus Cristo. Então, tudo que Cristo é, tudo que Cristo fez, tudo que Cristo nos ensinou, vai resumir o que é o cristianismo. Amém? Mas eu quero fazer a seguinte pergunta para os meus irmãos: se nós estamos vivendo o cristianismo de fato, é esse cristianismo que nós estamos vendo por aí? Então, vamos dar uma pequena analisada sobre o pseudo-evangelho da atualidade. Pseudo-evangelho significa um falso evangelho. E os cultos de doutrina, EBD, os ensinamentos são extremamente importantes para que a igreja entenda e não caia nas lábias dos falsos ensinamentos, dos falsos profetas, dos falsos mestres. E o pseudo-evangelho tem 4 características principais. A primeira é apresentar incoerência entre a crença e a prática de vida.
E isso é muito antigo, porque nós vivemos um evangelho humanista e secular, no qual a filosofia de vida e do mundo está ditando o comportamento de muitos que se dizem cristãos. O que isso quer dizer? Muitos hoje preferem ou acreditam em vãs teorias que vê na internet, configuram mestres para si mesmos, gurus, coach, hoje em dia essa palavra, né, moderna, pastor? Os coaches da internet. Para quem não sabe o que é coaching, é aquele mestre, ele é inteligente, sabe alguma coisa, ele te promete levar para um estágio de prosperidade. Antigamente a gente se deparava com a doutrina da prosperidade terrena, que é extremamente herética, mas hoje a teologia do coaching, ela já promete não prosperidade financeira, prosperidade terrena, somente mais espiritualidade, prosperidade espiritual, prosperidade emocional, existencial, dizendo: você é o centro do coração de Deus, você é o ponto fraco de Deus. Aí as nossas lágrimas começam a cair, o nosso coração começa a coçar e a gente se derrama em lágrimas. Eu sinto muito cortar o barato de alguém, mas isso não é o verdadeiro cristianismo. Hoje o pseudo-evangelho, ele está centrado primeiramente em viver uma crença que não tem coerência com a prática das Escrituras. É o evangelho humanista, centrado no homem, secular, que visa agradar os interesses humanos ao invés de glorificar a Deus. E a segunda característica é que ele valoriza mais os dons do que o doador dos dons. Um evangelho em que muitos se impressionam quando os demônios são expulsos. No entanto, não se dão conta de que isso é feito pelo poder de Deus. Não, eu vou chamar ali o irmão fulano de tal tocha, fulano de tal canela de fogo, porque quando ele está aqui, pastor, o demônio já sai lá na porta. Ele pega o diabo pelo chifre, pela cauda e sai lambando com ele pelas paredes da igreja. Não, esse irmão é de Deus, esse irmão é cristão, ele prega o verdadeiro cristianismo, quando na verdade não é. Nós temos que entender que, embora grandioso e maravilhoso seja um milagre que possa acontecer na minha igreja, no meu ministério, na minha vida, eu tenho que ter certeza absoluta e convicção no meu coração de que isso não vem de mim, e sim de Deus. Por isso, a desvalorização de quem é Deus é uma das principais características do pseudo-evangelho, do falso evangelho. Amém? Quantos estão entendendo até aqui? Amém. Uma terceira característica a quarta característica, valorizar mais os dons do que o próprio caráter. Em muitas igrejas as pessoas são consagradas porque falam e cantam bem, ou são líderes carismáticos, e não porque o Senhor escolheu. Ser pastor virou uma profissão qualquer. Não, vou chamar aqui o irmão fulano, porque, cara, ele canta. Se ele fosse pro The Voice, ele tinha ganhado logo na primeira edição. Não, vou chamar aqui o fulano de tal, porque ele fala muitas e muitas línguas de sangue, né? E eu vou consagrar ele a pastor. Não, vou chamar aquele irmão ali, porque ele é igual o Silvio Santos. Mas pode ter a voz bonita, pode ter a melhor pregação, pode ter a melhor eloquência, pode estar completamente arrojado, cheio de talentos e habilidades, mas se ele não foi escolhido por Deus, vai servir como pedra de tropeço dentro da igreja.
vai servir para levar um monte de gente para o inferno junto com ele. E por último, o pseudo-evangelho busca valorizar mais o resultado. Muitos só permanecem na igreja enquanto acham que Deus está abençoando, abrindo portas, realizando os milagres que eles esperam. No entanto, quando vem a luta, viram as costas para o Senhor. Eu só vou buscar a Deus até o momento que a porta da bênção estiver aberta. Eu só vou entrar na igreja, eu só vou pregar, eu só vou cantar enquanto a minha vida estiver mil maravilhas. Aí o primeiro momento que Deus fecha a porta, que Deus leva ele para o deserto, que Deus coloca um espinho na carne dele, a pessoa é a primeira a ir embora. A culpa é do pastor, a culpa é do líder, a culpa é da igreja. Pessoas que vivem um falso evangelho. É o evangelho que promete as bênçãos, que promete somente as bênçãos. Mas esquece que nesse mesmo evangelho existe o outro lado da moeda. E esse outro lado, muitas das vezes, é cheio de caminhos espinhosos, é cheio de lutas, é cheio de fracassos. Amém? Porém, o que tem comprometido o cristianismo genuíno? O que leva as pessoas a buscarem, a viverem, a amarem, a configurarem para si esse falso evangelho? E aqui destaquei 4 características, 4 pontos essenciais que vão explicar o que tem deturpado o evangelho verdadeiro, o cristianismo verdadeiro dentro da igreja. E eu peço que você preste bastante atenção. O cristianismo genuíno fica comprometido quando o pecado entra no coração. Muitas pessoas que se dizem cristãos estão dando lugar à cobiça, à avareza, à inveja, ao orgulho, à maldade, à calúnia, etc. Todavia, só pode haver cristianismo real e verdadeiro se o Espírito Santo dominar o nosso ser por completo. Não podemos servir a 2 senhores. A primeira coisa, o primeiro aspecto que faz o evangelho de Cristo ser deturpado é quando o pecado entra no coração do homem. E aqui eu gostaria que algum irmão lesse Mateus capítulo 6, versículo 24. Já, irmão? Que bênção! Pode ler, velho. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Muito bem. A principal característica daquilo que tem comprometido o evangelho genuíno, o cristianismo genuíno, é a cobiça dos homens. É quando o ser humano se envaidece em seu coração e passa a servir as riquezas ao invés de Deus. Esse é para mim o principal motivo pelo qual muitas igrejas estão mortas espiritualmente. Os líderes colocam suas ambições, os seus sonhos, os seus cargos, as suas mansões acima da obra de Deus, acima de quem é Deus. Porque não é pecado nós sermos ricos ou bem-sucedidos. Aqui Paulo diz que a raiz de todos os males não está no dinheiro.
mas sim no amor que sentimos por Ele. Quando passamos a colocar o dinheiro, a cobiça, as nossas ambições acima de Deus no nosso coração, quando nós damos lugar para isso, e Mateus 6:24 mostra que o pecado que adentra no nosso coração, através dessas cobiças, não tem o poder somente de nos afastar de Deus, mas também de nos escravizar. Tem o poder de fazer o homem de servo. Porque o texto diz que não pode alguém servir a dois senhores. Olha só a comparação que Jesus fez a respeito do dinheiro, do amor ao dinheiro, da cobiça. Comparou como um senhor. E um senhor naquela época, ele era dono do seu servo. E era dono, o servo era como uma propriedade. E o pecado da cobiça tem o poder de fazer isso com a gente, de nos escravizar, nos tornando reféns das nossas ambições, das nossas cobiças. E isso é extremamente prejudicial para o reino de Deus. É extremamente prejudicial para a obra do Evangelho verdadeiro. E a segunda questão é que o cristão se deixa dominar pelo sentimento de autossuficiência. Isso ocorre quando alguém não entende que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Gostaria que o irmão lesse em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. E o outro irmão lesse o Salmo 104, verso 27 ao 29. A autossuficiência, o sentimento de se achar completamente independente de Deus, é extremamente prejudicial para o verdadeiro cristianismo. Pode ler, amigo. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Muito bem. Quem aqui já viu um peixe nadando no rio? Quem aqui já teve a oportunidade de ver ou num aquário ou em algum lugar? Interessante, né? Mas quem aqui já viu um peixe nadando fora d'água? Quem aqui já viu um peixe se movimentando, nadando fora d'água, vivendo fora d'água? Quando nós passamos a ter a autossuficiência de que nós não precisamos de Deus, de que nós somos isso, de que nós somos aquilo, de que eu sou melhor, eu sou mais espiritual que o Felipe, mais espiritual que a irmã Sueli, nós estamos nadando para fora d'água. É como se Deus fosse o mar e nós o peixe. Sem a misericórdia de Deus, sem a graça de Deus, sem a sua mão poderosa nos sustentando, nós somos como um peixe fora d'água. Não existe salvação, não existe sustento, não existe vida. Amém? Quem encontrou Salmos 104, leia. Salmo 104, 27 ao 29. Salmo 104, 27 ao 29. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer ao seu tempo. Se lhes dás, eles os recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se os oculta de rosto,
eles cortam a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Muito bem. Olha só o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Só que à mesma medida que nós rejeitamos a Deus, nós estamos nadando para fora dele. Nós estamos renunciando toda a sua soberania, todo o seu sustento. E o que nos resta é a morte. Amém? E como consequência da cobiça do coração, vem o desejo da autodependência, da autossuficiência, e assim o cristão passa a buscar a sua própria glória. A soberba nasce do orgulho. Este foi o pecado de Lúcifer. Vocês já pararam para pensar que Lúcifer não foi influenciado por ninguém a fazer o que ele fez? Satanás não foi influenciado por uma força superior, uma força diferente a fazer o que ele fez. Mas isso significa que Deus criou o tal do Lúcifer lá com uma tendência ao pecado? Também não. Mas o que explica então a atitude dele diante de Deus de se rebelar? Paulo vai dizer que para que a igreja tome cuidado, para que não caia na mesma tentação que o diabo, que é a soberba, o orgulho, a avareza. E aí a pessoa passa a buscar a sua própria glória. O desejo de Satanás, desde o princípio, era ser como Deus. Era o trono de Deus, a glória de Deus. E as pessoas que passam a buscar isso em suas vidas, elas passam a comprometer o verdadeiro evangelho. Porque a soberba nasce do orgulho. Foi banido do céu, perdeu a beleza, a glória e o poder. Salomão falou que a altivez precede a queda. E sabe por que Salomão fala isso? Porque com Deus não tem vez, com Deus não tem candidato, com Deus não tem brincadeirinha. Senhor, eu quero ser como tu. Será que o Senhor deixa eu governar o mundo no seu lugar? Isso é uma ofensa contra Deus. E a Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Não existe cristianismo genuíno com uma pessoa que tem a soberba no seu coração, a altivez de espírito. A altivez, ela é a característica de algo ou alguém que é altivo, ou seja, que tem amor próprio, que considera-se superior, orgulhoso ou digno de tal coisa. E Satanás escolheu, Lúcifer escolheu o seu próprio orgulho ao servir a vontade de Deus. Ele passou a buscar em si a sua própria glória. E isso é o que compromete, é como se fosse uma bola de neve. Começa na cobiça do coração. Depois vai gerando o sentimento de autossuficiência. Depois disso vem a busca pela própria glória. E a resposta, o fim para essas atitudes é a queda, é o fim, é a condenação. Porque Satanás já está condenado. Deus abate aqueles que são soberbos. Deus, ele destrói aqueles que se opõem e querem ser superior a Ele. Amém? E a quarta característica é: o cristão dá lugar a um esfriamento do amor. Por quê? Porque quando nós colocamos a soberba acima de todas as coisas, as nossas cobiças, as nossas próprias glórias, nós passamos a pisar nos outros por causa disso. Nós fomos capazes de matar as outras pessoas por causa disso, para alcançar aquele objetivo. Eu quero alcançar esse objetivo, mas a Kétera está na minha frente, eu vou dar um picão nela, dar uma voadora nela daqui. O amor se esfria, o amor se esvai, a igreja começa a perecer. Então nós temos que tomar muito cuidado quando esses sentimentos começarem a brotar no nosso coração.
Porque isso não é brincadeira, isso não é uma coisa banal. Não adianta eu ter vários dons, ser líder de várias igrejas, mas o meu coração está cobiçoso, querendo matar todo mundo em busca do meu objetivo, em busca da minha satisfação. Amém? Mas uma outra coisa que vale ressaltar, para que a gente possa entender o verdadeiro cristianismo agora, é que ele está centrado em Jesus Cristo, que é o único mediador entre o ser humano e Deus. Não existe ninguém, nenhum outro caminho, nada que possa nos levar a Deus, a não ser Cristo. E sendo o cristianismo uma religião centrada em Cristo, a gente pode analisar alguns pontos que tratam do testemunho de Jesus Cristo do ponto de vista bíblico. Porque muitos podem se perguntar, se o cristianismo é a religião centrada em Cristo, por que ele é digno? Por que ele merece ser seguido dessa forma? O que ele fez para que 2024 anos depois a gente pudesse estar falando dele aqui? E a primeira coisa é que as Escrituras Sagradas testificam de Cristo. Muitas das vezes nós vamos ser questionados sobre o nosso Cristo. Nós vamos ser questionados sobre a nossa fé. Agora, a questão é, o que nós iremos responder? Quem aqui já foi questionado por servir a Jesus Cristo? Quem aqui já sofreu preconceito por servir a Jesus Cristo? Eu já fui taxado de besta, de louco, de burro, porque eu praticava o que Cristo ensinou, o que Cristo mandou. Mas por que ele é digno? Por que o cristianismo inteiro é centrado nele? Porque a gente vê outros tipos de cristianismo no qual tem Cristo mais alguma coisa como mediador entre Deus e a humanidade. E aqui é uma lição importante para a igreja, em que a religiosidade não pode acontecer no nosso meio, que se atribuirmos a Cristo, mas também a outra coisa, o único atributo que ele merece, que é de mediador entre Deus e a humanidade, nós passamos a viver um cristianismo falso. Não, eu sou crente. E o que vai te levar para o céu? Qual é a principal característica de uma pessoa que é salva? A pessoa que é salva é aquela que senta na primeira fileira do púlpito, é aquela que fala em línguas estranhas, é aquela que faz muito milagre. Eu sinto muito, mas não é isso que vai intermediar a pessoa entre Deus. E isso é uma religiosidade, isso é um falso evangelho, porque nós não podemos atribuir nada à mediação entre nós e Deus, somente Cristo. O que eu estou querendo dizer aqui é que a pessoa pode ser usada por Deus, o pastor pode ser um grande homem de Deus, o irmão pode falar grandes línguas estranhas, mas a única coisa que garante a nossa salvação é Cristo. Porque quando chegar aquele dia, no seu grande dia, as pessoas vão dizer para ele: mas Senhor, nós expulsamos demônios no seu nome, nós fizemos grandes milagres, nós falamos em línguas estranhas, nós lideramos igrejas. E a resposta é: sai de perto de mim, vão para o fogo do inferno, porque eu não conheço vocês. É duro. Então nós não podemos classificar Cristo e mais uma outra coisa como sendo nossa mediação entre Deus. Ele é o único caminho e as Escrituras testificam sobre ele. Eu gostaria que algum irmão lesse Isaías capítulo 9, versículo 6, e um outro irmão lesse Zacarias capítulo 9, versículo 9. A Bíblia retrata como um rei, juiz, sacerdote, profeta da linhagem de Davi. Pode ler, irmão. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém. Esse é aquele que nós chamamos de Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso foi profetizado há muitos anos atrás, antes de Cristo nascer, por um profeta chamado Isaías. Já havia testificado a respeito do Messias, de quem ele viria, de quem ele seria, um rei, juiz, sacerdote reto. Aleluia! Quantos podem glorificar a Deus por isso? Zacarias capítulo 9, versículo 9. As escrituras de Gênesis a Apocalipse apontam para esse Cristo. Zacarias 9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumentinho, filha de jumento. Aleluia. Outro profeta, alguém que testificou sobre quem era Jesus, como ele viria. Muitas pessoas podem questionar a veracidade da Bíblia. Outros podem questionar a nossa integridade, mas nada substitui ou nada pode ser questionado a respeito das Escrituras que falam sobre Jesus. Porque cientificamente é comprovado que ele é o Messias, de que ele veio ao mundo, que ele existiu, senão não existia antes e nem depois dele. A data de hoje comprova que as Escrituras têm razão. Amém? E ele é o Cordeiro de Deus, o Verbo eterno, como diz João 1,14, o Deus semelhante aos homens, que é o que Filipenses 2, 6, 11 fala, e sem pecado. 2 Coríntios 5, 21. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso principal e único modelo de fé, de prática, de exemplo, de atitude. Pode ler. Qual capítulo é? 2 Coríntios 5, 21. O quê? 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Muito bem. Um pregador chamado Paul Washer uma vez disse em um depoimento que ele estava dando uma palestra. Ele é um missionário, um pastor, um pregador, escritor de muitos livros. Ele estava dando uma palestra em uma universidade secular e ele estava explicando sobre quem era Jesus, o quão maravilhoso ele era, o quão precioso ele era, pois ele tinha morrido naquela cruz para salvar toda a humanidade. E quando chegou nesse ponto da palestra dele, o jovem se levantou e disse: como pode um homem só, morrer e justificar milhares e milhares de pessoas? E a resposta do pastor foi a seguinte: é porque não existe ninguém comparado a Jesus Cristo. Porque não existe nada comparado a Ele. Não existe nenhum de nós poderia se igualar ao seu sacrifício. Nenhum de nós teria a coragem, a capacidade, o caráter de Cristo, que Cristo teve para vir ao mundo só para morrer por aqueles que cuspiram o seu rosto. Ele não tinha pecado, ele já existia muito antes da existência. Ele era e é o que há de vir. O sangue dele é tão precioso para nós, porque ele morreu sem pecado.
lá no jardim foi esse de Deus, que certamente, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. O que eu entendo aqui é que Deus estava falando para o ser humano, Adão, Eva, humanidade, se vocês pecarem, vocês vão morrer. E morrer aqui não é somente a morte física, não, é a morte espiritual também. Só que Cristo não comeu do fruto, Cristo não pecou, então como ele poderia morrer? É por isso que o sacrifício de Cristo tem um valor sem precedentes para nós. É por isso que o seu sacrifício, ele serviu para salvar as pessoas que já tinham morrido, para as pessoas que existiam naquele momento e para salvar as pessoas que ainda iriam nascer. E não só isso, não somente para ressuscitar e dar vida, mas dar vida para toda a eternidade. Esse é o valor do sangue de Cristo para mim e para você. Então é justo, na minha opinião, é justo que ele seja o centro da nossa fé, da nossa conduta, porque toda a Escritura Sagrada aponta para Cristo, e em todo o seu ministério Jesus cumpriu as Escrituras. Logo, concluímos que Cristo é o único modelo a ser seguido, pois todos aqueles que experimentam sua vida, seus ensinamentos, têm uma vida radicalmente transformada. Sócrates não tem esse poder, Platão não teve esse poder, Barack Obama não teve esse poder, Bolsonaro não teve esse poder, Lula não tem esse poder. Um poder que invade o coração do ser humano, estilhaça todas as suas defesas e é capaz de chamar um homem que estava no lamaçal do pecado e colocá-lo para fazer sua vontade. Não existe ninguém com esse poder. Isso, meus irmãos, que eu estou falando aqui é real. Esse evangelho aqui é genuíno. Ele tem o poder de nos mudar, ele tem o poder de nos transformar, ele é vida para nós. E o quanto mais cedo nós entendermos isso, o quanto mais criança nós entendermos isso, melhor vai ser para nossas vidas. Porque a pessoa que tem a sua vida pautada no verdadeiro cristianismo, ela não vai depender de uma congregação, ela não vai depender de uma denominação, ela não vai depender de um pastor, ela não vai depender da música para ela adorar, ela não vai depender de nada para servir a Deus, somente da sua fé. Aleluia. Agora, aqueles que têm um encontro com Cristo, tem o Espírito Santo testificando sobre quem Ele é. Porque olha só o que diz: antes de subir ao céu, Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo como consolador deles, e o Espírito da verdade. João falou que o Espírito é o que testifica na terra. Os que estão em Cristo produzem fruto do Espírito. E uma pequena observação aqui a se fazer é que aqueles que verdadeiramente se encontram a Cristo, que têm um encontro genuíno, que vivem o verdadeiro Evangelho centrado em Cristo, nós o conheceremos pelos seus frutos. O Espírito Santo, ele é evidenciado pelo seu fruto, que é a bondade, a longanimidade, a perseverança, o amor, o domínio próprio. Então, para mim, não importa se uma pessoa fala tantas e tantas línguas, não importa quantos doutorados teológicos ela tem, mas eu quero saber se ela perdoa com facilidade, se ela ama aqueles que perseguem. Quero saber como é que ela trata a esposa dele, como é que ela trata o seu marido, como é que ela trata os seus filhos, como ela trata o seu próximo. Essas são as características de uma pessoa que vive o verdadeiro Evangelho. Agora, essa experiência nova de vida em Cristo mostra que a Bíblia Sagrada, ela nos ensina algumas coisas a respeito disso. Por exemplo,
Quem se entrega para Cristo passa a ser uma nova criatura. Gostaria que o irmão lesse João, capítulo 3, versículo 3. João, capítulo 3, versículo 3. Agora a gente vai meditar um pouco sobre as características, esse processo de uma pessoa que tem uma vida, uma experiência com Jesus. Como é que ela passa a viver? O que acontece com ela? Pode ler, William. João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus estava conversando com um dos principais dos sacerdotes chamado Nicodemos. Era um homem letrado, um homem inteirado na lei de Deus. Ele era um rabino, conhecido como rabino dos rabinos. E ele não conseguiu entender a mensagem de Cristo, porque o seu coração estava cheio das religiosidades daquele povo, estava cheio da cobiça, cheio das coisas que não são de Deus, que não tem nada a ver com o Evangelho. E Jesus falou para ele: olha, quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Isso Jesus estava falando não a respeito dos outros, mas de si mesmo. Por quê? Porque no versículo 6 ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo nós nascemos de novo. Nós paramos de viver uma vida iludida, cheia de pecado, olhando para o nada, correndo atrás do vento, e passamos a viver uma vida nova, cheia de Cristo, cheia do Espírito Santo e rendendo bons frutos para o reino de Deus. E quem se entrega para Cristo, uma outra característica é que a pessoa passa a discernir bem, depois que ela tem uma experiência com Cristo, ela passa a discernir bem as coisas. O homem natural, em 1 Coríntios 2,14 vai dizer que o homem natural não compreende as coisas espirituais porque lhe parecem loucura. Paulo vai dizer que para o ímpio a cruz é loucura, mas para nós é poder de Deus. Porque não conseguem, os seus olhos estão vendados, o seu ouvido está tapado, porque não conseguem entender as coisas espirituais de Deus. O homem que não é espiritual, que não tem um encontro com Cristo, ele é como um cadáver ambulante, ele está só esperando o dia do seu enterro. E ele passa a discernir bem as coisas, porque os seus olhos são abertos. Meu irmão, minha irmã, poderia contar vários testemunhos hoje sobre isso na minha vida. Momentos que eu pensei que eu estava lutando contra o meu colega de trabalho, contra um amigo, contra o meu pai, contra a minha mãe, na verdade era contra coisas, contra mentiras do diabo, contra espíritos que estavam atormentando a vida de outras pessoas, para me atingir, para atingir você, para fazer a gente travar. Mas aquele que tem um encontro com Cristo, que se entrega para Cristo, ele passa a discernir essas coisas. E discernir significa perceber claramente, distinguir, diferenciar, compreender, perceber, entender. Nicodemos não entendeu, porque ele não teve um encontro genuíno com Cristo, ele não permitiu se moldar aquele Evangelho. Amém? E quem se entrega para Cristo passa a ser um homem espiritual. Paulo faz uma série de comparações entre o homem natural e o homem espiritual. O primeiro Adão, que foi feito alma vivente, e o último Adão, um espírito vivificante. Paulo vai dizer que por um homem veio o pecado ao mundo, mas também por um homem veio a vida, que era Cristo. Porque quando Deus